da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Bom dia Porto Velho, bom dia Rondônia, bom dia Brasil, bom dia você que está aí ligado no Gospel News, o newsrondônia.com.br. Graças a Deus, mais um sábado de manhã aqui na presença do Senhor, para mais um programa com o homem de Deus aqui que nós vamos entrevistar já, pastor André Cruz. Mas antes de começarmos essa conversa, vamos chamar aquele nosso clipe abençoado para adorarmos ao Senhor com um lindo hino, em nome de Jesus. Já voltamos, amém? Que faz, eu sei, nunca falhará. Graça e amor se revelam teu caráter, eu sei, nunca mudará. Por causa da cruz, hoje eu tenho já não vivo eu, Ele vive em mim, e pelo teu sangue, hoje eu sou livre e recebi
abandona. Eu tenho um Pai que é o dono de tudo. Eu tenho um Pai que não me abandona. Eu tenho um Pai que é o dono de tudo. E eu tenho um Pai que não me abandona. Eu tenho um Pai que é o dono de tudo. Eu tenho um Pai que não me abandona. Eu tenho um Pai que é o dono de tudo. Abba nunca mudará. Tu tens cuidado de nós. Nunca nos deixa órfãos. Nunca mudará. Tu tens cuidado de nós. Nunca nos deixa órfãos. Erga suas mãos aos céus e declare bem forte pro nosso Pai. Nunca nos deixa órfãos. Aleluia, glória a Deus, queridos. Que bênção. Deus é maravilhoso. Quero aproveitar esse momento para fazermos uma reflexão na palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8, que diz assim: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a palavra do Senhor para nós essa manhã. E é interessante que essa palavra de Josué, ele fala logo após a saída do povo do Egito. Moisés, que tirou o povo do Egito, é levado para o Senhor, e Josué vai assumir o lugar dele no cuidado na travessia do povo de Israel. E quando Josué fala isso, ele vai começar a jornada dele. É interessante que ali, no versículo 1 do capítulo 1, a palavra fala assim: Morre Moisés, e o Senhor fala com Josué, filho de Num, servo de Moisés. Esse era Josué. Depois disso, Josué fala: Não cessa de falar deste livro da lei, medita nele. E ele passa a meditar nesse livro da lei todos os dias da vida dele. E ele ainda falou mais. Ele ainda disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa foi a vida de Josué, desculpa. E eu quero trazer isso para você hoje, meu querido. Busque não cessar de buscar essa palavra. Medita nela de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer o que está nela. Não é que você tem que ser perfeito, mas é que você tem que ser dedicado ao Senhor. Deus ainda falou assim para Josué: Não te mandei eu, não temas, eu estou contigo. E o Senhor fala para você essa manhã: Não tenha medo, Ele está com você. A partir do momento que você também está com Deus.
Então, o que nós precisamos fazer é não olhar para as nossas limitações, não olhar para os nossos defeitos, não olhar para nossas falhas, mas olhar para um Deus que cuida e que guarda nós. É esse Deus que faz a diferença na minha e na tua vida. Josué entendeu isso, queridos. Eu e você precisamos entender isso, que nós precisamos buscar esse Deus na nossa vida, cada dia mais e mais. Sabendo que nós vamos ter lutas, nós vamos ter desafios, nós vamos ter dificuldades. Mas com esse Deus, nós sabemos que nós teremos sempre vitória. Amém? E para finalizar, quando chega no final do livro, lá no último capítulo, nos últimos versículos, quando Josué é recolhido, o texto fala assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor. Ele já não era mais servo de Moisés quando ele começou, mas ele já era reconhecido como servo do Senhor, porque ele deixou Deus trabalhar e cuidar da vida dele. E é isso que eu falo hoje para nós, que nós possamos entender isso, colocar nossas vidas na mão de Deus, deixar Deus cuidar de nós, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, que nós possamos buscar a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, porque não tem coisa melhor na nossa vida do que aprendermos aquilo que Deus tem para nós, queridos. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer o melhor para a tua vida. E é por isso que Ele pede, Ele nos coloca todo dia a entendermos que precisamos buscar Ele mais e mais em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Pai, nós estamos aqui essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por podermos aqui, meu Deus, falar um pouco da Tua palavra. E a minha oração nessa manhã, meu Pai, é que o Senhor possa ministrar no coração das vidas que estão ouvindo e assistindo esse programa nessa manhã. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar no coração dessas vidas, que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo nessa manhã, Deus. E que o Senhor possa agir, abençoar, guardar e protegê-las no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória seja dada a Deus. Estamos aqui nessa manhã. Olha, nós vamos já para o intervalo comercial. Mas antes disso, eu já quero te pedir, vai lá, compartilha o programa, pega o link no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá também no site, na TV do site. Perde tempo não, meu querido, vai lá, já compartilha o programa, compartilha lá com a tua igreja, com o teu amigo, com o teu grupo do trabalho, compartilha, chama todo mundo para assistir essa manhã, porque hoje nós temos um testemunho forte aqui para ouvir. Eu creio assim que Deus ele vai falar no coração de muita gente essa manhã. Então compartilha aí. Já vamos voltar e vamos ler os recadinhos de vocês, tá bom? Até já! Estamos de volta. Bom dia, seja muito bem-vindo
ao Gospel News, do newsrondônia.com.br. Você aí do outro lado da tela é o nosso convidado mais que especial para estarmos aqui. É um dos motivos principais de estarmos aqui. Buscarmos a Deus, falarmos de Deus, adorarmos a Deus e levar um pouco do Senhor para você que está aí nos assistindo do outro lado da tela. Amém, queridos? Seja muito bem-vindo, vai lá, vai compartilhando e não perca a oportunidade de comentar também, deixar seus comentários aí para nós, né? Muita gente já está comentando aqui. O Fabiano vai já colocar aqui na tela aqui os comentários para a gente ver. Vamos dar uma olhada aqui. Quem que está falando conosco nessa manhã, Fabiano? Olha aí, a pastora Salete, colocando ali palmas, colocando amém. Pastora Salete é a esposa do pastor Ed. Né? O Jota, glória a Deus. Jeane, tá aqui. Jeane, sua irmã? Jeane Mello, irmã do pastor André. Seja bem-vinda, Jeane. Edivaldo Despachante. Bom dia, adoradores de Deus, vivo e poderoso. Amém. Glória ao Pai Celestial, longânimo, benigno e amoroso. O irmão Edivaldo é o pai do pastor Ed, lá da nossa igreja. Quem mais? Jeane Mello, tua irmã. Deus cumprindo suas promessas, pastor Jadson, homem de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Jeane de novo, assistindo aqui de Manaus. Ela mora lá. Olha que bênção. Obrigado, Jeane, seja bem-vindo. Lindomar Oliveira. Essa é minha esposa. Olha minha linda, só. minha guerreira. Então leia a mensagem da sua esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe grandemente. Maria Erleda, essa aí é a minha mãe. Que legal, parabéns. Bom dia, mamãe. Bom dia. Deus abençoe. Que bênção. Glória a Deus, queridos. Amém. Amados, obrigado. Você que está aí nos acompanhando. Continue mandando suas mensagens. Mande mensagem no Facebook, mande mensagem pelo WhatsApp. Nós vamos aqui ler cada uma das suas mensagens. Se não der de ler todas, mas a gente responde depois, em nome de Jesus. Amém? Pastor André Cruz. André Cruz. André Cruz, Igreja Presbiteriana Renovada, Congregação Ronaldo Aragão. do bairro Ronaldo Aragão. Seja muito Obrigado, bem-vindo, pastor Allen. É uma honra estar com o senhor aqui no nosso programa. É uma bênção de Deus. Eu vou falar rapidinho aqui, queridos, como que chegamos até o pastor André. Lá onde a gente mora, uns membros da sua igreja estão vendendo uma rifa. Isso. Né? Já o senhor vai falar dessa rifa, uma rifa que vocês estão promovendo. Eu passei lá e ele... Como é o nome dele? Acácio. O Acácio, isso mesmo. Um abraço pro Acácio. E ele falou, irmão, você não quer para aqui? O que é? Tá, me dá aí. Aí ele falou, é lá da igreja presbiteriana. Aí eu falei, é sério? Quem é o pastor? Ele falou, eu falei, então me passa o número do teu pastor que eu vou ligar para ele, vou convidá-lo para levar ali no programa que a gente tem, que a gente fala com pastores. Ele me passou ali, não sei se ele acreditou ou não. Uhum. Resumindo, estou conhecendo o pastor André nesse momento. É um prazer conhecê-lo, pastor. Seja bem-vindo ao nosso programa, em nome de Jesus. Nos diga, quem é o André Cruz? Pastor Allen, obrigado primeiramente pela oportunidade. Trago aqui aos que nos assistem, né, que Deus possa abençoar todos vocês. Com muita honra que estamos aqui para falar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Trago um abraço da Presbiteriana Renovada, Ronaldo Aragão, Amém. Nosso presidente pastor Lade, né, nosso vice-presidente pastor Glaucio, Amém. Todos os pastores que fazem parte da nossa igreja. Com muita honra que estamos aqui hoje para falar. O pastor Jadson André Cruz Melo é um jovem nascido, né, aqui em Porto Velho, Rondônia, casado com a dona Lindomar, pai de 3 filhos, né, todos já adultos. Meu caçula tem 24 anos e começamos ali pelo bairro Liberdade. Sim. Conhecemos aí muitas minerações como Jacundá, Oriente Novo, por aí, passamos por aí. Meu pai viajava muito, né? Veio de um lar um pouco assim disfuncional, né? Bebida, essas coisas, não tinha ninguém cristão na época, assim, evangélicos, né? Mas aprove o Senhor nos dá essa oportunidade de entrar. Hoje tem uma formação, né? Com aos 36 anos consegui a minha faculdade, né? Fui graduado, me graduei. Sou policial militar, já com tempo de ir para a reserva, mas como preciso avançar um pouco mais pela questão pessoal de algumas coisas financeiramente. E esse aí, com 52 anos de idade, Amém. Pronto para continuar pregando o evangelho até quando o Senhor nos der vida. Essa é a minha missão, e essa missão eu quero cumpri-la com excelência, porque foi isso que o Senhor me deu, né? Porque eu sei de onde eu vim. Amém.
E é novo, rapaz. Não tem que aposentar mesmo, não. Tá Não dá. novo, cheio de gás, cheio de vida aí. Com certeza, pastor. Né? E é assim, interessante. A nossa vida, pastor André, a gente vem sempre lutando, trabalhando e buscando. Aí o senhor fala que, vindo uma vida que meu pai viajava muito, ou seja, o senhor conheceu muito lugar, principalmente mineração, rodou muito, veio de uma vida onde, como o senhor falou, não eram lá cristão, então não teve, no início da sua vida, esse princípio Sim. cristão. E aí, nesse meio, o senhor deve ter passado por algumas situações, Muitas. algumas experiências Muitas. boas e algumas não muito boas, né? Com certeza. Tipo assim, o senhor teria alguma coisa? Eu comecei muito cedo, aos 12, 13 anos. Né? Eu tinha tenho um avô falecido já, Antônio Pereira. Ele gostava muito de festa, ele trocava violino. E tinha muita bebida. Né? E nós íamos para o sítio na época da tia Maria. Quem está nos ouvindo, os parentes aí lembram dessa época. Então era 61, pinga pura mesmo. A gente comecei a tomar com 12, 13 anos de idade. Né? Chegando lá aos meus 14, 15 anos, já comecei a... Né? Naquela época cheirava muita cola, né? E eu comecei a cheirar cola. E fumei maconha. E aí fui graduando e passei muita situação difícil. O casamento do meu pai e da minha mãe era meio difícil na época. Tinha muita briga. E eu lembro que menino ainda, eu escondia a faca com medo do meu pai fazer uma coisa com a minha mãe. Eu vim assim de uma infância muito difícil. Porém, meu pai sempre me ensinou os bons princípios. Apesar dessa situação, né, não foi todo o tempo isso. Meu pai me ensinava as coisas boas, minha mãe também ensinava, né, a qual assim, eu amo muito, né, minha mãe. Meu pai também, uma pessoa que me ensinou muito. Porém, tivemos esses percalços na vida, né, da infância. Passamos de situações difíceis financeiramente. Naquela época, eu lembro que meu pai sempre foi muito trabalhador. Uma coisa que eu trago para a minha vida e vou levar sempre. Sim. Eu lembro meu pai... Ele cavando ficou fossa para poder levar o alimento para casa. Meu pai fazendo muro ali no bairro que tinha muita pedra, né? Meu pai quebrando fazer o alicerce ali, né? Naquela época o bucho, né? O dobradinho que chama, era baratinho, pegava nos batedouros que tinha aqui na época, né? Tinha muito. Tinha muito, né? Meu pai ia lá, pegava, a gente almoçava aquilo. Eu lembro que eu ia pro Guapindá estudar. E jovem com seus 14, 15, 16 anos dá fome, né? Eu gostava muito de jogar bola, né? Quando eu saía da escola, eu jogava bola, chegava em casa, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe fazia o feijão no bucho ali e ficava aquele sebo por cima. Aí esquentava ali e comia, entendeu? Comi muita fruta, aí a gente tinha aquela infância, porém eu tive infância, né? Era uma infância difícil, mas eu brinquei muito. Só que eu enveredei pelo caminho das drogas. Né? Com 15, 16 anos eu investi mesmo pesado, fui crescendo, fui me envolvendo, aí fui na base, fui servir o quartel já com 20 anos, base aérea, eu sou oriundo da base aérea. Fiquei lá, não fiquei nem um ano, porque eu era muito alterado, sempre fui muito alterado, eu trouxe da família do meu pai, né, nosso temperamento muito forte, e eu ali brigava muito, eu xingava, eu ia para cima, nunca fui de levar desaforo para casa. E essas minhas inconsequências, atitudes inconsequentes me levaram a uma exclusão. Eu fui licenciado bem da disciplina, quem é militar sabe disso, é uma desonra para quem vestiu uma farda, né? E eu em 1990, dia 10/2 de 1990, eu fui licenciado bem da disciplina da base aérea. E aí saí, fiquei 2 anos com meu documento preso. Aí logo em seguida, em 93, eu consegui passar no concurso para a prefeitura. E aí na base eu tinha conhecido a mela, aquela droga desgraçada, né, da minha época, na década de 90, então usei muita mela. Aí com 93 anos, com 23, em 1993 eu estava com 23 anos ali, entrei na prefeitura como vigia na época, foi quando conheci minha esposa. E ali nós começamos um relacionamento, casamos, aí foi que eu entrei de cabeça. Aí em 98 eu entrei na Polícia Militar. Em 1998 entrei na Polícia Militar e aí entrei dependente químico na Polícia Militar. Entendeu? Foi algo assim que por um lado foi um milagre de Deus, por outro foi um local que eu entrei para me arrebentar, né? E aí em 98 comecei o curso no município, terminei em Guajará-Mirim, depois retornei para esse outro município, aonde eu já estava formado. Imagina, você formado, novo, com a farda, uma arma na cintura, toquei o horror. Né? Toquei o horror, muito aí parti para cocaína. Cocaína, eu cheguei a traficar, né? Cheguei como a gente chama muito, arrochar, né? Te arrochava muito, né? Minha guarnição era terrível e eu fiz muita coisa errada. Né? Então eu me envolvi em situações de crime, eu passei a fazer parte realmente de do crime mesmo, né? Eu era muito decidido do que eu queria fazer. Né? Então eu chegava, eu tinha muita coragem, eu sempre tive muita coragem. E o inimigo me usou para isso.
Literalmente hoje eu percebo, porque não pode um franzino como eu não ter medo de ninguém, não tinha medo de nada. O que dissesse para eu fazer, eu fazia, né? E então eu fui entrando, aí menos de 3 anos de corporação, 2 anos de formado, 13 processos. Tudo que você possa imaginar. De 98 até 2000, 2001. Exatamente. Até 2000. Quando chegou em 2000, eu me envolvi numa situação muito difícil, né? Uma situação de um homicídio, que até hoje ninguém sabe, porque foi um acidente, não sei o que foi aquilo, eu sei que a pessoa veio a óbito, né? Isso no interior. E aí eu comecei a passar uma situação muito difícil, porque aí vem aquele processo do IPM, né, do inquérito, aquela coisa toda, e botaram para cima, e expulsa, não expulsa, fizeram todo o levantamento, eu não tinha dinheiro. Para quem arrochava R$ 1.500 num dia, naquela época, em 2000, era muito dinheiro. Uma guarnição de 12 horas fazer R$ 1.500 era muito dinheiro. Mas na hora que apertou, ninguém estava perto de mim. E aí, então, nós entramos nesse processo. Aí foi quando eu comecei a cair na real. Aí entrei num quadro depressivo. Aí foi quando a polícia me afastou 6 meses. Eu já não trabalhava na rua porque, assim, pastor, eu era muito traquino, mas eu amava minha profissão. Se tivesse que resolver uma situação de uma família, um assalto, eu ia para ajudar a comunidade. Porém, eu tinha esse desvio, né? Até que um dia me afastaram 6 meses, aí eu digo, agora lascou-se. Vou ser expulso, e botaram para expulsar mesmo. E com todos os direitos, né? E aí, quando fiquei afastado, e depois eu retornei a trabalhar só de radiooperador. Na época era CO, que a gente chamava no interior, era CO. E ali nós ficamos ali um tempo, até que um dia eu vim para já trouxe minha família para Porto Velho, porque a coisa ficou meio inflamada lá, né? Eu trouxe minha família para cá, minha mulher com meus 3 filhos, tudo pequenininho, pastor. Tudo pequenininho. E aí eu peguei e comecei a trabalhar só do speed, rádio operador, tirava 12, folgava 12, tirava 12, folgava 48. Aí sim fiquei fazendo, né? Quando foi um dia, eu fui trabalhar, numa segunda-feira para tirar o serviço da terça durante o dia. E nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, eu tirei o serviço de operador, dividi comida com mais 2 policiais que estavam enrolados também lá. Não vou dizer o nome aqui por uma questão de ética, né? Claro. 2 mais grandes amigos meus, grandes amigos mesmo. E nós compramos um Marmitex, 3 homenzarrão, que eles eram meus, eu era magrinho, mas eles eram grandão. E nós dividimos ali, se eles estiverem ouvindo, eles vão lembrar disso. E nós ali jantamos. E então eu fui dormir. E ali começa a outra história, né? Eu fui dormir, eu deitei pela madrugada, eu acordei. Literalmente eu acordei, como eu estou olhando para você aqui, que está nos assistindo, pastor. E eu sentei na beira do beliche assim, sentei na beira, na diagonal, e eu ouvi aquela voz que falou assim, tu tens 2 caminhos. O que você está, você vai morrer. O outro, teu galardão será muito grande, mas haverá muito sofrimento. Eu nunca esqueço essa palavra, essa frase, esse texto, eu não esqueço isso aí. O senhor estava deitado? Estava deitado, dormindo. E eu acordei com aquela voz, fiquei sentado na beira do beliche ouvindo aquela voz. Audivelmente. Audivelmente, pastor. Deus falou comigo audivelmente, porque ele sabia quem eu era. Como ele sabe quem somos todos nós, né? Sim. Mas eu era terrível. E aí, quando foi no outro dia, ficou aquilo na minha cabeça, no meu coração, na minha cabeça. Aí tirei o serviço, quando chegou para aproximadamente às 18h30, para 19 horas, a hora que a gente muda o turno, de rádio operador, eu falei pro comandante, comandante, eu quero ir na igreja. Meu irmão, tu quer ir para a igreja? Eu falei, eu quero ir para a igreja. Qual igreja? Eu quero ir para a igreja tal. Que eu já tinha ido lá umas vezes, lá, né, com a minha esposa na época. Até um colega meu, um cabo que me levava para a igreja. E antes disso, uma mulher falou para mim, uma missionária tinha falado, eu ia chegando no apartamento, né? E ela chegou assim e falou, ó, Deus manda dizer que você vai pregar para multidões. Como, pastor? Deu vontade Traficando, envolvido com prostituição, com amante, com drogas, com roubo, com tudo que não prestava. Eu falei, isso não existe, não é comigo não. É outra pessoa. É outra pessoa. Aí então, quando foi, ela me falou essa palavra, eu falei, beleza. Aí passou o tempo, aí eu fui para essa igreja. A guarnição me levou. A guarnição que levou? O cabo falou, não, vamos te levar para a igreja. Era um cabo na época, não tinha tanto sargento naquela época, né? O quadro era mais difícil para fazer, para entrar, para graduar. E ali naquela noite, numa terça-feira, eu fui para a igreja. Sentei no último banco de madeira, né, como se fosse hoje. Era uma igreja antiga que nós tínhamos lá em Ariquemes, da Renovada também. Pastor Severino, até um baixinho que ele pregou. Não lembro que ele pregou, mas o meu coração já estava circuncidado naquele dia. Naquela noite, já. Eu cheguei lá, eu falei, Deus, hoje eu vou largar a cocaína, vou largar o crime e vou largar a amante. Desse, o que foi mais difícil para eu largar foi a amante. Isso foi mais difícil.
entendeu? Assim, não que eu tive relacionamento depois disso, mas o sentimento era muito forte, né? Era muito forte. E aí quando acabou o culto, eu já fui para lá, na hora do apelo. Eu quero entregar minha vida, entreguei minha vida. Aí vim para Porto Velho, tirei o serviço tirei a folga, tirei o serviço à noite e vim para Porto Velho. E aqui já perguntei do pastor onde era a nossa igreja aqui, era a igreja antiga, bem aqui pertinho ali perto da nova geração, né? Sim, Fica bem na esquina ali, perto da nova ali geração. era nossa, né? Na época o pastor Carlos Alberto estava chegando na época para tomar conta da igreja, para assumir a igreja. E eu cheguei e perguntei, estava numa reunião, o pastor Ladner era presbítero, o pastor Ladner na época. E eu me apresentei, não, vem aqui domingo, vai ter culto, eu fui no domingo. E aí começou a luta, pastor. Eles nem sonhavam quem era a Não, peça, né? não sonhava quem era a peça. Não sonhava. Agora, a partir daquele dia, literalmente, Deus assumiu o controle da minha vida. Eu deixei. E então nós passamos para uma outra fase, que foi a restauração do velho homem. A restauração. Restauração. A palavra é restauração. Uma coisa, pastor, eu ouvindo aqui, eu estou falando, e eu fiquei lembrando que está escrito lá no livro de João 10:10, que fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Literalmente. Então, essa primeira parte desse versículo, a gente pode pensar que foi o que o inimigo tentou fazer e foi fazendo na sua vida. Tentou destruir tudo que pôde, roubou o máximo que pôde da sua alegria, da sua vida, da sua juventude, daquilo que o Senhor tinha de melhor. E fez de tudo para matar o homem que Deus tinha colocado ali dentro para que fizesse diferença. Certeza. Então, eu penso assim, Deus já tinha um plano, um propósito para a sua vida, porque a palavra de Deus fala, né? Acho que está no livro de Efésios, capítulo 1, né? O que diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que vá em amor e faça o que tem que fazer. Certeza. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido a sua vida com um propósito. Mas o inimigo também, sabendo disso, já fez de tudo para que esse propósito de Deus não se cumprisse na sua vida. Mas ainda assim, mesmo o senhor passando por tudo isso, toda essa luta, todos esses problemas, o inimigo ele quase conseguiu concretizar a destruição da sua vida. E aí entra essa segunda parte, que fala do versículo, que fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí, a partir desse momento, o próprio Deus, pastor, fala com o Senhor audivelmente. E eu conheço muitas outras experiências de pessoas que já contaram isso para nós. Mostra como o Senhor, Ele ama demais os seus filhos, te ama e queria e precisava. Não é que Deus precisava, Deus não precisa de nada da gente, mas assim, contava de alguma forma com o Senhor para que muitas outras vidas fossem transformadas. E aí Deus fala com o Senhor, Ele leva para a igreja, faz essa transformação toda e essa vida em abundância começa agora com uma luta. Com certeza. E aí, pastor, nós nos entregamos ao Senhor. Aí eu falei para minha esposa, falei, olha, eu quero me converter. Ela, como é que ela vai acreditar? Não acredito. E aí para batizar. E meu sonho era batizar. Eu queria batizar, sabe aquela coisa assim, naquele fogo. Ardia dentro. Aí fizeram uma comunhão, eu lembro como se fosse hoje. Eu morava de favor na casa do meu pai. E aí, da minha mãe, aí eu montaram uma comissão para ir na minha casa do meu pai para convencer a minha esposa para ir pro batismo. E aí ela, não quero, eu tô com esse homem por conta, ela falou isso para mim, né, na época, eu tô com você ainda por conta dos nossos filhos. Minha mulher é uma mulher muito íntegra. E aí aguentou até que levaram para batizá-la. Aí batizando, nós continuamos. E aí, pastor, veio realmente o momento das lutas, né? Sim. Aí eu lembro vem, que né? Eu lembro que eu passei a receber, como se fosse hoje, R$300 do meu pagamento líquido. Naquela época você ficava... muito empréstimo, né? Pagar advogado, aquelas coisas. E aí, então, nós passamos a morar depois de favor, aliás, de aluguel. Como a gente fala, era muito B.O. Era muito. Nós morávamos num quadradinho, pastor, assim, que era triste aquilo ali. Já cristão. Mas eu não murmurava, pastor. Eu e minha mulher estávamos ali, ela se converteu realmente depois, né? E nós ficamos ali, comemos muito bolinho com arroz. Hoje eu como bolinho com arroz, entendeu? Mas nós comemos na época por uma necessidade. Não tinha, pastor, não tinha. Eu andava numa bicicletinha, era eu, minha esposa, o Vitor e o Leonardo na bicicleta. Só não a mais velha, que já era maiorzinha, não tinha como andar na bicicleta. Eu saía do bairro 4 de Janeiro, eu ia
até a creche da Polícia Militar e deixava meus 2 filhos, deixava minha esposa no trabalho, deixava os 2 lá. Quando era meio-dia eu voltava, pegava os 2 na creche, pegava minha esposa e trazia para casa para nós almoçarmos. Até que um dia meu filho botou o pé no raio, o Leonardo. Botou o pé no raio, entrou, né? E aí naquele dia eu larguei a bicicleta. Falei, não dá mais. Então foram lutas e mais lutas. Aí foi passando o tempo. Eu lembro uma vez que, isso antes de eu me converter ainda, né? Sim. Porque eu ia esquecendo detalhes, o pessoal está me lembrando aqui. Eu quero dizer onde que leva drogas. Eu peguei meu filho mais velho, que na época era pequenininho. Ele chorava muito, o Vitor. Ele vai estar me ouvindo isso. E já pedi perdão a ele sobre isso. E eu peguei, ele começou a chorar muito. Eu tinha acabado, estava drogado, cheguei drogado em casa. E eu peguei, pastor, e coloquei ele no chão. Peguei meu filho e botei ele no chão para ver onde é que leva a droga, pastor. Porque me deu uma agonia, aquela coisa, ele chorando. Peguei, não joguei ele no chão, mas eu botei meu filho no chão, joguei meu filho no chão. Né? Então a droga é uma coisa terrível. Eu fiz minha esposa sofrer muito. A amante ligar para minha esposa. Agora, minha mulher é uma pessoa assim que eu admiro muito você, Lindomar, por conta da tua coragem e humildade de não ter me deixado. Não me deixou, sabe, ela poderia ter me traído, né? Ela tinha desistido de mim, mas a minha mulher aguentou tudo isso, entendeu? Aguentou tudo isso. Mulher que me ajuda financeiramente, né, de todas as maneiras. Então, assim, uma mulher que eu devo muito, ela chegou ao ponto de dizer assim, olha, nosso casamento acabou. Você realmente tinha amante? Eu falei, tinha. Ela perguntou para mim, pastor. Ela falou, pois a partir do nosso casamento acabou. Eu nunca esqueço isso. Foi lá na Calama, próximo daquela praça de alimentação ali na Embratel, perto de chão, naquela esquina da lotérica. E ela falou assim, então a partir de hoje o nosso casamento acabou, vamos começar um novo. Ela foi para o encontro com Deus. E hoje está comigo, já vamos fazer 30 anos agora, dia 12 de junho, agora 30 anos de casamento, de relacionamento, né, de casamento. Então, assim, minha mulher é uma guerreira. Então, você, mulher que acha que está passando uma situação difícil aí com teu esposo, segura um pouquinho, porque você não sabe o que a minha esposa passou. Então, assim, aí vamos lá. E quando eu me converti, pastor, aí veio a colheita, né, das coisas que eu fiz ruim, né, do interior, lesão corporal que respondia a processo, desse homicídio. Sim. Então, Deus me leva para o julgamento desse homicídio em Ariquemes, no interior lá. E aí, então, Deus entra no processo de uma maneira que ele trocou a juíza do caso, que aquela juíza ela ia me arrebentar. O promotor trocou, fez tudo diferente. Transformou, foi mudando tudo. Agora, sabe por quê, pastor? Que eu fui para o julgamento, que começou 8 horas, acabou 2 horas da tarde, que eu já sentei ali, acho que estava me engano, com 6 anos, já condenado a 6 anos, que era doloso. Eu li Isaías 41:10. Se eu puder até abrir, se alguém puder abrir, Isaías 41:10. Vai falando. Esse versículo é um versículo que diz para mim e para você que Ele é teu Deus, Ele está contigo, Ele te fortalece, Ele te guarda, Ele é a tua justiça. Então você que está passando alguma situação difícil, segura, guarda esse versículo, Isaías 41:10 no teu coração, porque é muito forte. Quando Deus falou para mim esse versículo, eu fechei e botei assim a data do julgamento, a data que eu vi, e botei testemunho, porque eu sabia que o Senhor ia trabalhar. Eu fui para esse julgamento, pastor, com R$200 no bolso, o advogado cobrou R$26 mil, naquela época era muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe o que Deus fez? Conseguiu um outro advogado de graça, que cobrou R$200, que foi o dinheiro da gasolina. Aí esse advogado conhecia um advogado do interior, de Ji-Paraná, que até foram de turmas, que era esposo de uma pessoa lá, que ele veio de Ji-Paraná para o local onde foi o julgamento. Os dois me defenderam. Me colocaram no melhor hotel. Quando eu cheguei para ser julgado, pastor, chegando lá, mudou a juíza, mudou o promotor, e no julgamento que eu entrei como esse doloso, saí como culposo. Porque não tive a intenção de fazer aquilo. Sim. Não tive a intenção. Foi um acidente, como você falou. Foi um acidente, aquilo aí não tem como, só... E aí, então, eu saio de lá assinando 1 ano. Paguei a pena por isso. Sim. Deus age. Mas o que me confortou, o que me levou, literalmente, foi Isaías 41:10. Foi a palavra do nosso Deus. Que diz assim, ó. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Foi isso que Deus falou para mim. Literalmente eu fechei a Bíblia e fui. E Deus fez algo maravilhoso. Voltei de lá, 2 horas, 2:30 da tarde, eu estava voltando com a minha mulher e meus filhos. Sabe quem estava no meu julgamento? Dos que estavam junto comigo na época que eu fazia as coisas erradas? Minha esposa, meus 3 filhos,
meu pai, minha mãe, minhas irmãs e os tios que foram comigo. Família, não esquece, tua família. Você que talvez esteja aí se drogando, você que está traindo a sua esposa, você que está no crime, você que está no caminho errado, quando você estiver lá sentado no júri, não vão te buscar, não vão estar do teu lado. Mas a tua família que te ama e o Deus Todo-Poderoso, esse sim, Ele é teu guardião, Ele é a tua proteção, Ele é o teu escudo. Confia nele. E aí, pastor, nós fomos para esse julgamento, eu já estava na faculdade. Por que eu entrei na faculdade? Com medo de ser condenado e julgado e pulso branco para a cadeia. Olha que pensamento. Era muito novo de polícia, não tinha noção de nada. E aí, só que eu tinha uma lesão corporal que eu respondia, por causa de um menor. Né, o menor que aconteceu uma situação lá, e aí eu fui julgado e a minha advogada perdeu o prazo. E aí, né, por isso eu paguei a pena. Fui parar no complexo de correção, já crente, o negócio foi duro. Fiquei preso, pastor, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Pensa num negócio que eu não quero voltar nunca mais na minha vida. Chorava igual menino à noite. Mas sabe o que Deus fez comigo, pastor? Tratamento. Hoje eu entendo por que eu fui para o complexo de correção da Polícia Militar. Fui lá e comecei a pregar, pastor. E lá que eu arrumava, lá em cima, no andar de cima, tinha uma sala que era o local de culto. Pastor André, o senhor vai começar a falar dessa parte já já. Amém. Nós vamos rapidinho para o intervalo, porque, queridos, o pastor André contou um pouquinho, não dá tempo para contar tudo. Não dá. Contou um pouquinho dessa parte da história dele. E agora, quando vem essa parte, foi condenado, pagou a pena, Deus começa a trabalhar na sua vida. Nós vamos aqui para o intervalo e vamos voltar já já para o senhor entrar nessa parte e a gente entra até onde chegou esse ministério, pastor André Cruz. Tá bom, meu querido? Na volta a gente quer ler também aqui algumas mensagens que eu vi ali passando muitas mensagens, que benção. Mas aproveita, vai compartilhando, que o programa não acabou não, é um intervalo e já já voltamos, ok? Até já! Uma nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Eita benção, que programa, que testemunho desse homem, que coisa a gente pode observar aqui. Né? Ouvindo ele falando, o pastor André falando, a gente consegue perceber como que o inimigo tentou destruir tanto essa vida, mas Deus, pela sua graça e sua misericórdia, foi a partir do momento que o pastor André fala aqui, que ele de fato entregou a vida dele para o Senhor. Deus pegou a causa dele e falou, agora é comigo. Como se Deus batesse no peito e falasse, deixa que agora eu cuido. E foi o que foi acontecendo lá do julgamento. O senhor vem ali para o centro de correção. Começamos a pregar. E ali começa o ministério. Começa a pregar. E aí eu comecei a pregar e fiquei lá 1 ano e 3 meses preso, chorava a noite toda. De manhã, pastor, Deus me dava uma força tão grande. Eu saía para trabalhar só pela manhã e voltava meio-dia, final de semana e feriado, eu ficava preso, né? E à noite. E ali sofri muito pela saudade. Comecei a dar valor à minha família ali. Aleluia. Digo, caramba, família foi muita falta. Meus filhos todos pequenos, né? Meus filhos sentiram muita falta. Principalmente a mais velha quase parou de estudar. O Vitor também sofreu muito, o Leonardo, todos os 3, minha esposa.
E Deus, eu devia muito, né, por questão de Serasa. Tudo que era asa, meu nome estava naquela época, né? Tudo que era nada. Tudo que era asa. E aí Deus, então, ali começa a melhorar, a transformar. Aí saí, cumpri a pena, fui para trabalhar na Dow. E da Dow, no final de 2010, ali por 2010, 2011, eu fui para a Casa Militar. Ainda era uma gestão do governador passado. Aí foi quando o Confúcio Moura assumiu e eu fui para lá, né? Fiquei lá um tempo, que 4 anos depois fui para onde eu estou trabalhando até hoje. Mas nesse processo foram muitas dificuldades, ainda tiveram muitas lutas, né? Aí eu peguei e Deus começou a prosperar também. Porque assim, tinham lutas, mas eu também corri atrás. Comecei a vender bombom de cupuaçu, goiaba, eu vendia. Sequilho da Paizinha eu vendia. Sabe, eu era desenrolado e Deus, acho que Deus começou a ver aquilo, né? E eu fui indo. Dizimista fiel também, nunca deixei de ser dizimista. Deus foi honrando. Foi honrando. Aí, quando pensou que não, estou onde eu estou hoje, lá na Assembleia, trabalhando tranquilamente, honrando meus líderes, honrando o líder da minha igreja. E aí, então, chegou um dia que me chamaram para ser pastor. Fiz o CFS 2017, 2018. Foi 2018. Eu acho que eu fui o quarto nome. O primeiro não quis, botou suas situações. O segundo, terceiro e o quarto nome aceitou que fui eu, né? Pastor, irmão André, se eu quer aceitar lá, e esse convite, né, eu falei, aceito. Não minto, eu vou orar um pouquinho com a minha esposa, oramos e assumimos lá. Começamos esse trabalho lá na igreja, pequenininho, né? Na verdade, quando eu cheguei, já estava adiantado, porque tem a irmã evangelista Manuelina, mais o presbítero Rogério, Fábio, Cimeia, essas pessoas começaram lá a obra. Começaram com a célula, virou ponto de culto e virou a igreja que é hoje. Então, essa irmã guardou um dinheiro lá e quando eu cheguei, em 3 meses, nós construímos a igreja. Mas ela trabalhou antes, né? Ela conseguiu, nós levantamos em 3 meses. E o pastor André começou a pregar. E assumimos a igreja. Aí eu tenho um filho que é dependente químico, que está internado agora. Existe luta, viu, gente? Existe luta. Sim. Aí meu filho, desde os 14, parece a trajetória que eu fui, sabe? Então, assim, uma das coisas que doía muito em mim é saber que meu filho estava na rua e eu sei os perigos que são, na verdade. Aquilo sempre me maltratou muito, né? Mas eu, pela fé, eu digo, eu vou. Entrei numa depressão braba. Eu não conseguia ver o verde, o azul, só via cinza. Eu não queria comer. Então, mas eu venci, eu digo, Deus, eu vou vencer. Fui por remédio controlado, isso já pastor, pregando o evangelho. Se eu sei como é que eu subia para pregar, eu digo, Deus, mas eu vou. Só que um dia eu cheguei, Senhor, tomei remédio controlado por 2 anos e meio, quase 3 anos. E um dia eu falei, Senhor, foi 2020, para 2019 para 20, eu falei, abril do ano que vem eu quero parar de tomar remédio. Quando foi em março eu parei de tomar o remédio. Em março eu parei de tomar remédio. E aí agora eu vou. Aí começou aquela questão do sono, eu não conseguia dormir. E fui indo até que equilibrou. Aí passou o tempo e eu indo, meu filho aprontando e ameaça de morte, manda para a clínica fora do estado e vai. E hoje meu filho está saindo, está internado e eu creio que vai sair de lá um homem transformado. Porque ele quer. Um menino lindo, bonito, tem um talento muito grande, ele é músico, né? Ele faz música, faz rap. Ele tem, assim, um dom para cantar. Ele tem um dom. Se ele pegar esse cenário aqui, ele começa a fazer a música. Ele faz a letra. E letras boas, né? Que bem. Então, é muito bom. Só que as lutas continuaram. Aí, quando foi agora... Novembro do ano passado, a minha mãe... Amém. Com 68 anos de idade, uma negona linda, era quem me acompanhava, me conversava muito comigo. Eu sou filho único dos homens, né? Sim. E minha mãe era minha confidente. E o câncer levou minha mãe 45 dias. Aí, mas Deus foi fiel comigo até o último momento, pastor. Por isso que eu digo, não deixa o Senhor. Não deixa. E aí minha mãe, 45 dias, o Senhor levou, mas antes de levar, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor for levar minha mãe, eu quero estar com ela no dia que o Senhor for levar. E quando foi no dia 2 pro dia 3, ali de madrugada, no dia que era para o meu sobrinho ficar, eu orei a Deus, Senhor, se o Senhor for levar, eu quero estar com a minha mãe lá. Aí meu sobrinho ia ficar com a minha mãe nessa noite. Ele falou, tio, vamos trocar? Eu falei, vamos. Aí eu fui. Quando foi de madrugada, 5h30, 6h30, a minha mãe veio a óbito. Eu vi minha mãe a óbito. Estava literalmente ao lado dela. Estava lá naquele dia. E eu vi a minha mãe, que ela sufocava, né? Não conseguia respirar direito.
E eles tiravam, né? Eu vi como uma hora que eles foram tentar tirar, ela estava na morfina, né? E minha mãe chorava com dor, né? Porque estava tirando o líquido da garganta dela. E eu falei, tira, não deixa mais fazer isso, não tira da minha garganta da minha mãe aquilo ali. Então hoje uma das coisas que na época eu senti muito, né? A dor de perder alguém, mas eu não larguei. Isso foi, enterramos a nossa mãe numa quinta-feira, sexta-feira eu estava no encontro com Deus, sábado eu prego sonhos no encontro com Deus, estava pregando a palavra de Deus, domingo recepcionei os jovens que foram da nossa igreja e glorifiquei o Senhor. Então você acha que eu não sei o que é depressão, irmão? Eu sei. Você sabe que é ficar preso? Eu sei. Se você perguntar que é perder alguém, eu sei. O que é ter filho nas drogas, eu sei. E tudo isso aqui, por que eu consigo ser feliz, pastor? Por que eu consigo? Eu choro porque é algo que me emociona, porque é minha mãe, né? Mas eu não sinto dor, sabe, assim, desespero, não, porque eu sei que o Senhor literalmente levou minha mãe. Como aconteceu, minha mãe levou. O Senhor levou minha mãe. E quem me sustenta, você que me assiste aí, meu irmão, minha irmã, você que talvez esteja no hospital e você acha que não tem mais jeito, mesmo se o Senhor levar essa pessoa que você tanto ama, Ele é quem te fortalece. É Ele que tem me dado força para levantar as manhãs para trabalhar, é Ele quem tá me dá forças para que eu cuide da minha família, ame minha esposa. Vamos fazer 30 anos agora, vamos fazer um culto de ação de graça, porque eu sei o que foi meu casamento e literalmente quem cuida dele. Eu tenho uma filha formada, um filho que está formando, outro está saindo agora, vai estudar. Então, pastor, eu quero deixar para esse programa, para o seu público, né? Para quem assiste o Senhor, a todos nós, que Deus é bom. Amém. Nunca desista do Senhor. Nunca desistam do Senhor. Ele é aquele que te fortalece. Literalmente, Isaías 41:10. É Ele quem te fortalece. Amém. Então, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa trazer vida para vocês, porque Ele é muito fiel. E agradeço, pastor, essa oportunidade de estar aqui falando do reino, porque, pastor, eu estou aqui para avançar, amém, sabe? Eu estou aqui para expandir o reino do Senhor, amém, eu estou aqui para glorificar o nome dEle, me batendo ou não batendo, chorando ou não chorando, chovendo ou não. Eu aprendi, como diz Paulo, né? Ele está pronto para qualquer hora, para qualquer situação. Então, eu passei por todas essas estações e peço a Deus que me dê ainda muita força para eu continuar glorificando. E peço perdão à família dessa pessoa do interior, se estiver me assistindo, que aconteceu essa situação, que Deus, que vocês me perdoem. Nunca tive a oportunidade de falar com nenhum de vocês, mas se alguém tiver, já falei só com o irmão de vocês, na familiar de vocês, mas eu estou aqui para pedir perdão a vocês, que não foi porque eu quis, tenho certeza disso. Se fui eu, que nem eu sei se fui eu, mas que Deus possa confortar todos e me perdoem. Amém, pastor. Amém, queridos. Que bênção. Eu fiquei pensando aqui um pouco da história do apóstolo Paulo. Tudo que ele passou também para chegar onde chegou. A vida que ele tinha e depois aonde Deus o pegou, todo o sofrimento que ele teve que passar, e aí ele pega e vem lá no último livro dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amém. Então, nós vivemos numa trajetória de lutarmos e combatermos as nossas lutas. No meio do caminho, quando erramos, como o pastor falou, vai vir fatalmente tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, vai receber, vai ter que colher aquilo. E é o que aconteceu na sua vida. Mas Deus nunca deixou de te amar, nunca deixou de amar você que está assistindo o programa e nunca vai deixar. A palavra dele tem que se cumprir. O que se faz, não é o que se faz é que se paga. Não, nós usamos esse ditado popular aqui. Mas a frase é, o que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é fato, em todos os sentidos das nossas vidas. Ainda que sejam más ou sejam boas, mas nós vamos colher. E independente do que aconteceu no passado, o que chamou muito minha atenção foi quando o senhor falou, que a sua esposa disse, nosso casamento acabou aqui. A partir de agora, começamos um novo casamento, amém, uma nova vida, uma nova trajetória. A partir de agora vamos ter uma vida transformada, literalmente com o Senhor Jesus, literalmente no meio de vocês. E isso está acontecendo. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, grandemente. Muito obrigado por esse programa. Que bênção. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra muito grande. Eu fui ministrado aqui nessa manhã pelo senhor, o seu testemunho, pelo que o senhor falou.
Que o Senhor abençoe grandemente seu ministério, sua igreja, sua vida, sua família, seu filho. Que seja, assim, algo mais e mais, assim, transformador na sua vida. E que esse teu filho aí vai dar muita alegria. O testemunho dele vai transformar vidas, Amém. vai salvar vidas, assim como o teu testemunho. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Queridos, antes de terminar o programa, deixa eu só deixar um recadinho que eu não posso deixar, senão o pastor Ed vai puxar minha orelha. Mas deixa eu falar isso. Jorge Victor. Meu filho, te teu amo, filho. Deus seja Te louvado. amo, cara. Amém, que bênção. Bem-vindo. Renan William, grande exemplo de Deus. Eu e minha família. Giane Melo, Deus já tinha planos na sua vida, meu irmão. Os planos e o projeto de Deus não são frustrados. Amém. Caleb, Meu glória discípulo. a Deus. Teu discípulo, Meu discípulo. amém. Obrigado, queridos. Ed Júnior, meu pastor, programa mais que abençoado. Esse é o nosso pastor lá na Amém. nossa igreja. Manuelina, Estados Unidos muito bom. Nossa evangelista. Tudo começou lá com ela. Olha aí, muito bom. Estados Unidos. Felipe Albuquerque, parabéns, grande Discípulo pastor. também. E é um grande pastor mesmo, meu querido. Marli Garcia, minha chefe lá no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado, chefa. Abraço. Pastor Adonias Gonçalves, meu amigo André, um forte abraço. Que bênção, gente. São tantas mensagens, Lindomar. Minha esposa linda. Seu testemunho é maravilhoso. O testemunho de vocês, pastor, é maravilhoso. O testemunho de vocês. Deus abençoe, queridos. Obrigado por tantas mensagens. Obrigado por estar nos acompanhando. Nós precisamos aqui... o Davi também está me assistindo. Um abraço, Davi. Davi, garotão. Discípulo Saudade de também. você, Davi. Hudson, discípulo. Gabriela Silva, que testemunho. Obrigado, Gabriela. Estrela Melo, Sobrinha. Deus abençoe o Senhor, tio, que orgulho. Jeane Melo, aleluia, Essa glória gosta. a Deus, quantas mensagens. Obrigado, gente. Júnior de Souza, pastor Júnior, grande homem de Deus, meu amigo, meu vizinho. Pastor Júnior lá de Pimenta Bueno. Meu irmãozão. Te amo, meu esposo, tenho muito orgulho desse esposo maravilhoso e temente a Deus, a sua esposa. Yasmin Discípula. Santiago, que Deus abençoe grandemente, pastor. Obrigado por cuidar de nossas vidas. A minha família ama a sua família. Minha sogra, Francisca Freitas, glória a Deus. Um abraço, sogra. Deus abençoe. Giane Melo, testemunho poderoso, meu pastor. Vando Souza, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Vando. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, muito obrigado. Olha, eu estou impactado com o testemunho, eu estou impactado com esse programa. Obrigado a cada um de vocês que mandaram mensagem. O Davizinho, rapaz, Davizinho foi para o Mato Grosso do Sul com a minha chefa, né? Foi transferido para lá junto com o esposo dela. E o Davizinho, filho dela, está sempre ali brincando, sempre ia lá comigo na sala. Tenho saudade dele, Davi, tenho saudade. Abração a todos vocês, queridos. Muito obrigado. Deus tem poder transformador. É verdade, Manuelina, tem mesmo. Esse Deus, ele é maravilhoso. Queridos, muito obrigado. Que programa maravilhoso. Amanhã, lá na Igreja Casa do Pai, nós temos o culto de primícias, viu? Não esqueçam, culto de primícias, Rua Abunã, 3140, bairro Empratel, Pastor Ed. Amém, queridos? Sua agenda, pastor, rapidinho, o seu endereço, sua igreja. Estamos lá no bairro Ronaldo Aragão, Rua Rio Nilo, 12179. Culto de domingo, só temos o culto por enquanto, domingo à noite, 18h30, você é muito bem-vindo lá com a sua família, estamos lá prontos para testemunhar, para pregar, para cuidar de você, pode ser o branco, preto, azul, não tem esse negócio, chegue lá que você será bem amado pelo amor de Deus em nossas vidas, que vai levar até vocês em nome de Jesus. Bairro Ronaldo Aragão. Ronaldo Aragão. Onde é ali, mais ou menos? Estado dos Periquitos, Sim. Passou a Assembleia de Deus do lado, a Wesleyana do outro, na próxima rua direita. Não é naquela primeira não, é na segunda, então à direita. À direita. Ela só vai para a direita, bem no meio da quadra. Isso. Tem uma placa lá bem grande, depois da quadra. Qualquer hora dessa eu vou ali dar um Será abraço muito em bem-vindo. vocês. E se alguém precisar que a gente vá ministrar, dar um testemunho, falar para casais, eu e minha esposa estamos prontos para ir com a bênção dos nossos pastores. Pastor, aí, então. 99223-8489. Repetindo. 99223-8489. Pastor André Cruz. Obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado a todos vocês que participaram do programa, mandaram mensagem, nos acompanharam. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar. Deus abençoe sempre. Um forte abraço, fique com Deus. Até sábado que vem. Tchau, queridos. Abraço, gente. Com Deus.
Você está cansado de histórias de pescador? Então acesse agora www.newsrondônia.com. Notícias em tempo real. No Brasil é no mundo. newsrondônia.com. E fique atualizado. Uau, uau.